Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, e os aplicativos de streaming começaram a ficar mais populares no começo ali da década de 2010. E a partir daí eles vieram um grande meio de saber quais músicas estavam fazendo mais sucesso e sendo ouvidas por mais pessoas. E é até por isso mesmo que canções aí de diversas décadas diferentes, inclusive de antes disso, começaram também a ser disponibilizadas por lá. E é justamente pensando nisso que a gente traz uma lista das músicas mais ouvidas de cada década no Spotify. Vai chutando aí qual você acha que é. E lembrando que, é claro, eu vou falar de como tá agora, né? No futuro isso pode mudar. Bom, e a gente tem que começar com alguma década, né? Afinal, se a gente fosse trazer música desde lá, o renascentismo, esse vídeo ia ficar gigantesco. E a primeira década fechada que a gente vai trazer são os anos 60. Mas antes, eu quero falar aí da música que foi feita antes dos anos 60, e considerando todo o período e que é a mais ouvida no Spotify, tá? E vocês vão ver que, de fato, é uma canção bastante conhecida, então vale a pena. Curiosamente, essa música foi lançada pouco antes dos anos 60 começar. Se trata de uma música de Natal e a gente costuma ouvir bastante, principalmente em filmes dos Estados Unidos, que é a Jingle Bell Rocks, lançada pelo Bobby Helms em 1957. E provavelmente um dos motivos que faz ela ser tão ouvida é que até hoje é muito comum que as pessoas ouçam ela aí nos períodos de Natal, principalmente, é claro, nos países que falam inglês, né? Então as pessoas se reúnem em suas casas, ligam o Spotify e colocam um Jingle Bell Rocks pra tocar, né? Faz sentido, né? Fazendo então com que hoje em dia ela tenha mais de 960 milhões de reproduções no Spotify, sendo então a música feita antes dos anos 60 com mais reproduções no aplicativo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Mas agora, ainda aí para a década de 60, de fato, a gente tem várias músicas que poderiam ser as mais ouvidas. Afinal, é nessa década aí que estavam em alta artistas como os Beatles, Jackson 5, Rolling Stones, Led Zeppelin, Frank Sinatra, toda a galera da bossa nova, né? E por aí vai. Tem muita gente gigantesca. Acontece que a música mais tocada nessa década no Spotify não é de nenhum desses artistas, mas sim do Marvin Gaye, que é tão gigantesco quanto esses outros aí que eu falei, né? E nesse caso, com a música Ain't No Mountain High Enough, lançada por ele em 1967, que na época, inclusive, conseguiu chegar no top 20 da Billboard. Com a canção voltando a ficar bastante em alta em 1970, quando ela foi regravada pela Diana Ross, sendo o primeiro single lançado por ela, atingindo a primeira posição na Billboard Hot 100 e sendo até mesmo indicada ao Grammy como melhor performance vocal de pop feminino. Mas, aparentemente, hoje em dia ela não é tão famosa aí quanto a original do Marvin Gaye, que conta com cerca de 1.280 milhões de reproduções no Spotify, conseguindo então ser a música feita nos anos 60 a mais ouvida por lá. Agora, indo para os anos 70, eu acredito aí que a música que aparece como sendo a mais ouvida já é bem mais previsível. Não tem muita surpresa não. Afinal, mesmo sendo uma época em que a disco music estava bastante em alta, o rock também conseguiu se manter bastante relevante. E assim conseguiu marcar aí várias de suas canções na história, com elas sendo bastante ouvidas até hoje. E uma das bandas que com certeza se destacou aí nessa década foi o Queen, que inclusive aí no top 10 das canções feitas nos anos 70 mais ouvidas no Spotify, tem logo duas músicas, tá? E são logo as duas primeiras. Já que em segundo ficou a Don't Stop Me Now e em primeiro, surpreendendo zero pessoas, tá a Bohemian Rhapsody, lançado por eles em 75. A música que até hoje encantam as pessoas que por muitas vezes se intrigam aí, querendo entender do que ela fala, já que nem o próprio Freddie Mercury contava, continua sendo extremamente ouvida até hoje, né? Sendo muito conhecida no mundo inteiro. E é até por isso que ela conta com cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reproduções no Spotify, sendo então a canção feita nos anos 70 a mais ouvida por lá. Já quando a gente vai para os anos 80, a música mais ouvida talvez surpreenda, mas talvez não também. Isso porque muita gente ficou famosa e muitas músicas foram ouvidas nessa época, incluindo a que ganhou nesse quesito aqui. Afinal, nessa época ainda tinha, por exemplo, Queen bombando demais, além de Elton John, Madonna, Michael Jackson, Guns N' Roses e por aí vai. Porém, a música mais ouvida no Spotify feita nos anos 80 ficou a cargo da banda inglesa The Police. E claro que com sua música mais famosa, né, a Every Breath You Take, lançada por eles em 83.
A música, que liderou as paradas de sucesso e ganhou 2 Grammys na época do seu lançamento, continuou extremamente conhecida e, como vocês podem ver, muito ouvida até hoje em dia. E até por isso mesmo que ela conta com cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reproduções no Spotify, sendo então a mais ouvida aí da década, né? Mas pessoal, rapidinho, a gente continua essa lista. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, beleza? Bom, mas agora a gente chegou nos anos 90, que foi uma época aí de grandes ascensões também, né? Teve o rap aparecendo cada vez mais, várias e várias boy bands aí, como o Backstreet Boys, NSYNC, e por aí vai. O pop bombando demais, com Mariah Carey, Britney Spears e várias outras. Ainda tinha o movimento grunge aparecendo, principalmente com um fenômeno que foi o Nirvana, mas no final foi uma banda de um outro movimento que aparece na primeira colocação nessa década. Isso porque a música mais ouvida atualmente no Spotify, que foi feita nos anos 90, é o Wonderwall, lançada pelo Oasis lá em 95. Banda essa que foi um dos expoentes aí do chamado Britpop, né? Que foi um movimento bem grande na época. A música, que entrou aí para diversas paradas de sucesso de diversos países diferentes, também é até hoje a mais vendida do Oasis. E ainda é muito conhecida e uma das mais famosas da banda. Tanto que nesse momento ela também conta aí com os seus cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reproduções no Spotify, sendo então aí a mais ouvida feita na década de 90. Agora, indo para os anos 2000, eu acredito aí que a banda que aparece tendo como a música mais ouvida no Spotify também não seja muita novidade, muita surpresa não. Até porque eles são gigantescos até hoje, tá? Enchendo estádios aí e marcando os fãs que vão nos shows. Afinal, em uma época em que o rap continuava bombando, o Eminem aí era um fenômeno, o New Metal aparecia cada vez mais, principalmente com o Linkin Park tocando nas rádios o tempo todo, e o indie aí surgindo com cada vez mais bandas fazendo sucesso. Foi uma banda aí que não fazia parte de nenhum desses estilos, mas que também dominava as paradas e tocava o tempo todo nas rádios, que ganhou isso aqui, que foi o Coldplay. Tanto que entre as 10 músicas feitas nos anos 2000 que mais são tocadas no Spotify, eles aparecem com 3. Uma menos que o Eminem, que tem 4, tá? Mas ainda assim, a que tá em primeiro lugar é da banda inglesa. Nesse caso é a música Yellow, lançado por eles exatamente no ano de 2000, e que foi o segundo single de divulgação do álbum de estreia deles, o Parachute, com a música sendo aí o primeiro grande sucesso do Coldplay e provavelmente até por isso mesmo que continua sendo muito ouvida até hoje em dia. Tanto que no momento aí ela conta com cerca de 2 bilhões 160 milhões de reproduções no Spotify, mais ou menos aí uns 60 milhões a mais que Lose Yourself do Eminem. Agora a gente chegou então na década passada, as coisas ainda estão mais frescas em nossa memória e o Spotify já era gigantesco, com as músicas já sendo lançadas aí diretamente por lá, né? Então no momento do lançamento delas, elas já costumavam ser bastante ouvidas. E a década de 2010 foi muito bom aí para artistas como Justin Bieber, Drake, Post Malone. O trap começava a ficar cada vez mais forte, teve ainda lançamento da Adele, da Beyoncé, mas também tinha ainda um outro artista que também estava muito em alta e com uma música que bombou demais e continua bombando até hoje, né? Que é a Shape of You, lançada pelo Ed Sheeran em 2017. Que, inclusive, até 2021 era a música mais ouvida do Spotify em geral, tá? Não só na década. De todos os tempos mesmo. Então é claro que ela também é a feita aí nos anos de 2010, que é a mais ouvida por lá. Mas além disso, ela também bateu o recorde de canção mais ouvida dentro de 24 horas. Além de ser a música que passou mais semanas no top 10 da Billboard Hot 100. Ou seja, né, realmente foi um lançamento gigantesco. Tanto que hoje em dia ela conta com cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reproduções no Spotify. É muita coisa, né? I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my
Mas agora então, para finalizar, a gente traz aí a música da década que estamos, ainda não finalizada a década de 2020, né, os anos 20. Portanto, aí com muita música ainda para ser lançada e disputar aí essa primeira colocação entre as mais ouvidas da década no Spotify. E nesse caso aqui, eu acredito que também não tem muita novidade, tá? Afinal, ainda tá tudo aí muito fresco na nossa memória, já que a música que aparece aqui é inclusive a que desbancou aí a Shape of You como a música mais ouvida do Spotify de todos os tempos e não somente da década. Até bati na planta aqui. E é claro que eu tô falando de Blind Lights, lançada pelo The Weeknd exatamente em 2020, que rapidamente já foi subindo aí no ranking das mais ouvidas, até que em 2021 conseguiu atingir essa posição, se tornando aí, portanto, uma das maiores músicas da década, do século e talvez até mesmo de todos os tempos. E é até por isso mesmo que hoje em dia ela conta com cerca de 4 bilhões 127 milhões de reproduções no Spotify. E subindo, né? Será que algum dia alguém vai conseguir passar ela? Vamos ver, né? Vamos descobrir aí no futuro. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você sabia aí que essas músicas são as mais ouvidas de cada década no Spotify. E se você já esperava que fossem elas, se alguma delas te surpreendeu, vai que, né? Aqui do Zóio está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!